Você está pronto para entrar no fascinante mundo do desconhecido? Hoje vamos explorar um mistério que intriga a humanidade desde tempos imemoriais: os objetos voadores. Não identificados, documentos governamentais vazados revelaram um incidente surpreendente. Um objeto voador não identificado caiu na Amazônia e o que havia dentro é simplesmente incrível. Mas isso não é tudo. Neste vídeo, também falaremos sobre alguns dos avistamentos de objetos voadores não identificados mais impressionantes que foram relatados em todo o mundo. Todos nós já ouvimos aquelas histórias malucas sobre alienígenas e hoje vamos desvendar a verdade por trás desses fenômenos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 1. Objeto voador não identificado encontrado na Virgínia. Na madrugada de 13 de janeiro de 1996, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que é o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, detectou algo estranho em seu radar. Seu trabalho normalmente é monitorar coisas como mísseis ou aviões inimigos, mas naquele dia algo completamente inesperado apareceu. Um objeto misterioso entrou na atmosfera da Terra perto de São Paulo, Brasil, mas o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte não conseguiu identificá-lo. Imediatamente contataram o Exército Brasileiro para alertá-los. O objeto estava a cerca de 320 quilômetros a nordeste de São Paulo e caía rapidamente. A Defesa Aérea Brasileira pediu mais detalhes, mas o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte simplesmente classificou-o como não identificado. Não era um satélite, um míssil ou qualquer coisa que pudessem explicar. Em poucos minutos, este misterioso objeto caiu em direção ao solo, eventualmente caindo perto da cidade de Varginha, que logo se tornaria o centro da mais famosa história de objetos voadores não identificados do Brasil. Número 2. Qual era o objeto misterioso? Quando o objeto finalmente caiu, ele não pousou silenciosamente. As pessoas viram e ouviram algo grande cair, e não demorou muito para que histórias sobre um objeto voador não identificado começassem a circular. As pessoas que viram o objeto disseram que ele expelia fumaça branca e não parecia estar voando muito bem, o que provavelmente explica por que ele caiu. Uma mulher local, uma agricultora chamada Eurina, foi uma das primeiras a vê-lo. Ele disse que sobrevoou sua fazenda, assustando seus animais. Seu marido, o Birajara, também testemunhou a estranha nave e disse que ela parecia estar lutando no céu antes de desaparecer em uma cordilheira próxima. Outra testemunha, um homem chamado Carlos, dirigia quando viu o objeto. Na verdade, ele o seguiu até vê-lo cair, e o que encontrou no local não foi um acidente comum. Estava espalhado por toda parte, e o ar estava cheio de um cheiro forte e desagradável, como amônia ou ovo podre. Número 3. O local do acidente. Assim que o objeto não identificado caiu, veículos militares e soldados inundaram rapidamente a área, estabelecendo um perímetro ao redor do local do acidente para manter os civis afastados. Quando chegaram, alguns moradores já haviam dado uma boa olhada nos restos mortais. Os destroços estavam espalhados por todos os lados, e Carlos até descreveu ter pegado um pedaço do navio que parecia alumínio superleve, mas o que realmente o assustou foi que quando ele amassou o metal, ele voltou ao formato original assim que ele o soltou. Carlos não foi o único que percebeu algo estranho, mas antes que pudesse investigar mais, o exército apareceu e disse-lhe para sair sob a mira de uma arma. Eles levavam muito a sério a questão de manter as pessoas afastadas. Carlos foi posteriormente abordado por 2 homens de terno preto, que basicamente lhe disseram para esquecer tudo o que via. Eles sabiam onde ele morava, conheciam sua família e deixaram claro que falar sobre o que ele havia testemunhado seria uma má ideia. Número 4. Alienígenas foram avistados. Pouco depois do acidente, as pessoas em Varginha começaram a ver coisas realmente estranhas, e não era mais apenas o objeto voador não identificado. Às 8 horas da manhã, no mesmo dia, começaram a chegar relatos sobre criaturas que não pareciam humanas.
Um estudante universitário afirmou ter visto uma pequena criatura de pele oleosa agachada em um beco perto de um parque. Tinha entre 1,20 m e 1,50 m de altura, cabeça grande, 3 dedos longos e não tinha cabelo nem roupa. As pessoas começaram a relacionar isso com o acidente, pensando que esses seres poderiam ter vindo de algo que caiu do céu. Pouco tempo depois, 3 meninas, Liliane, Valquíria e Kátia, caminhavam por um terreno baldio quando avistaram algo ainda mais estranho. Na grama alta, elas viram uma criatura que parecia aterrorizada. Tinha pele marrom brilhante, uma cabeça grande com 3 protuberâncias no topo e enormes olhos vermelhos. As meninas congelaram de medo. Mas o mais estranho foi que quase podiam sentir as emoções da criatura. Número 5, a equipe do hospital testemunhou criaturas incomuns. À medida que os rumores sobre a queda do objeto voador não identificado se espalhavam, relatos estranhos começaram a surgir de um hospital local em Varginha. De acordo com a equipe do hospital, um dia militares chegaram inesperadamente com pacientes estranhos a reboque. Estes não eram pessoas comuns. Os seres eram pequenos, frágeis e possuíam características físicas estranhas. Sua pele era oleosa e eles tinham cabeças grandes com grandes olhos vermelhos. Assim como as criaturas descritas por testemunhas anteriores, os funcionários do hospital foram instruídos a limpar a área e permanecer em silêncio sobre o que viram. Apesar do sigilo, rapidamente se espalhou entre os funcionários a notícia de que essas criaturas não eram humanas. Uma enfermeira chegou a afirmar ter visto brevemente os seres antes de ser escoltada para longe. Número 6, tudo era muito suspeito. Um dos aspectos mais suspeitos do incidente de Varginha foi a rápida intervenção do Exército Brasileiro. Testemunhas relataram ter visto militares chegando quase imediatamente após o acidente, bloqueando a área e mantendo os civis afastados. Caminhões e helicópteros também foram vistos, alimentando ainda mais a ideia de que algo grande estava acontecendo. O governo brasileiro rejeitou as alegações de uma queda de objeto voador não identificado, dizendo que não havia evidências de nada incomum. As autoridades também negaram quaisquer relatos de criaturas estranhas, insistindo que as pessoas confundiram acontecimentos comuns com algo extraordinário. Eles chegaram ao ponto de sugerir que as criaturas que as pessoas tinham visto eram na verdade animais ou um homem local identificado incorretamente e coberto de lama. Apesar destas negações, as tentativas do governo de minimizar o acontecimento apenas tornaram as pessoas mais desconfiadas. Muitos sentiram que as autoridades estavam a encobrir a verdade. O fato de os militares terem estado tão envolvidos desde o início fez com que as explicações oficiais parecessem ainda menos credíveis. Número 7. O incidente na Ilha de Colares. O incidente de objeto voador não identificado na Ilha de Colares, também chamado de Flap de Colares, é um dos eventos de objetos voadores não identificados mais misteriosos do Brasil. Tudo aconteceu em 1977 na Ilha de Colares, no estado do Pará. Por alguns meses, os moradores locais relataram ter visto objetos estranhos e bem iluminados no céu, muitas vezes lançando luz sobre eles. Mas estas não eram luzes normais. Alguns alegaram que os raios causavam queimaduras, perfuravam feridas e até tiravam sangue das pessoas, fazendo-as sentir como se tivessem sido irradiadas por algo radioativo. Temendo por sua segurança, os moradores faziam vigílias noturnas, acendiam fogueiras e soltavam fogos de artifício na tentativa de manter os objetos voadores não identificados afastados. A Força Aérea Brasileira até se envolveu, lançando a Operação Prato para investigar. No entanto, após 2 meses de pesquisa, não conseguiram encontrar respostas sólidas. Anos depois, o capitão Uirangê, que liderou a operação, falou sobre os estranhos acontecimentos, mas foi misteriosamente encontrado morto pouco depois. Alguns acreditam que objetos voadores não identificados estiveram envolvidos, gerando todo tipo de teorias da conspiração. Número 8. Objeto voador não identificado em Manaus. Em 1974, na capital do estado do Amazonas, Manaus, algo realmente estranho começou a acontecer.
Durante aquele ano, muitas pessoas relataram ter visto luzes brilhantes e coloridas no céu, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando essas luzes começaram a descer e flutuar sobre a cidade. Os moradores locais descreveram os objetos como discos que brilhavam em cores diferentes e se moviam de maneiras que não pareciam normais. Não se tratava apenas de ver luzes. Algumas pessoas relataram sentir efeitos físicos em encontros próximos. Havia histórias de pessoas que sentiam calor intenso, ansiedade e até medo quando objetos voadores não identificados estavam por perto. Algumas pessoas até relataram ferimentos semelhantes a queimaduras, assim como outros incidentes famosos de objetos voadores não identificados no Brasil. Mas até hoje, ninguém sabe a verdadeira resposta para o que realmente aconteceu. Número 9. Encontro com o objeto voador não identificado. Tic-tac. Durante os exercícios de treinamento em 2015, esses pilotos da Marinha encontraram algo muito incomum no céu. Este vídeo faz parte de uma série que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mais tarde reconheceu como genuína. A filmagem mostra um objeto misterioso voando em alta velocidade, realizando manobras que parecem impossíveis para qualquer aeronave que conhecemos. No vídeo, você pode até ouvir os pilotos claramente surpresos, falando com entusiasmo sobre o que estão vendo. Avançando para 2020, o Departamento de Defesa decidiu desclassificar o vídeo junto com outros para esclarecer qualquer confusão. Eles queriam deixar claro que se tratava de eventos reais e inexplicáveis, capturados pelas câmeras, sem truques ou fraudes. No entanto, enfatizaram que os objetos nesses vídeos ainda não eram oficialmente identificados e não deram nenhuma resposta sobre o que poderiam ser. Número 10. Avistamento de objeto voador não identificado no aeroporto O'Hare. Este incidente ocorreu em 7 de novembro de 2006, por volta das 16 horas e 15 minutos, no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago. Um grupo de cerca de 12 funcionários da companhia aérea United Airlines, incluindo pilotos e mecânicos, avistou uma estranha nave de metal em forma de disco flutuando silenciosamente acima do portão C-17. Esta não foi apenas uma olhada rápida. Essa coisa permaneceu por cerca de 5 minutos, flutuando a cerca de 1.400 a 1.500 pés no ar. Os funcionários o descreveram como um objeto cinza escuro, com entre 6 e 24 pés de diâmetro, e de repente disparou direto para o céu, deixando um buraco nas nuvens, que eles descreveram como se alguém tivesse feito um buraco no céu. Este efeito de nuvem é conhecido como nuvem furada. No início, a Administração Federal de Aviação descartou apenas como um fenômeno meteorológico, mas depois de alguma investigação graças a um pedido da Lei de Liberdade de Informação, descobriu-se que a Administração Federal de Aviação tinha falado sobre o avistamento nos bastidores, mas não foi levado a cabo uma ação, investigação séria e ninguém encontrou respostas. Número 11. Avistamento de objeto voador não identificado na base aérea de Kirtland. O avistamento de objeto voador não identificado na base aérea de Kirtland ocorreu em 4 de novembro de 1957 em Albuquerque, Novo México, e é um daqueles eventos estranhos sobre os quais as pessoas ainda falam. Era por volta das 22 horas e 45 minutos quando 2 controladores da Administração Aeronáutica Civil, R.M. Castor e A.G. Brink, eles viram algo estranho enquanto trabalhavam na torre de controle. Eles notaram uma luz branca movendo-se pelo campo de aviação que parecia manobrar de uma forma que não estavam acostumados. Os controladores pegaram seus binóculos e viram um objeto em forma de ovo com cerca de 4,5 a 6 metros de altura e uma luz branca na parte inferior. Essa coisa misteriosa pairou perto da torre de controle por cerca de 1 minuto, depois rumou para o leste, subindo para o céu nublado. Os operadores de radar confirmaram que detectaram um alvo na área, que também mostrou alguns movimentos estranhos em alta velocidade. A Força Aérea investigou-o como parte do projeto Blue Book,
seu programa de pesquisa de objetos voadores não identificados. A conclusão deles foi que provavelmente era apenas um pequeno avião cujo piloto tentou pousar por engano na base aérea de Kirtland, mas os controladores não ficaram convencidos, pensando que a explicação da Força Aérea não correspondia ao que viram. Número 12. O incidente Val Johnson. Tudo aconteceu na madrugada de 27 de agosto de 1979, quando o vice-xerife Val Johnson patrulhava um trecho tranquilo de uma rodovia perto de Stephen, Minnesota. Por volta de 1h40, ele notou uma luz brilhante flutuando acima do solo à distância. Curioso, ele dirigiu até lá, mas antes que percebesse, a luz avançou em sua direção a uma velocidade alarmante. Ele descreveu a luz como ofuscante e dolorosa e, de repente, ouviu o som de vidro quebrando. A próxima coisa que ele percebeu foi que estava inconsciente. Johnson acordou cerca de 39 minutos depois, atordoado e confuso, com uma pancada na cabeça e olhos queimados. Seu carro patrulha estava uma bagunça. Um para-brisa quebrado, um farol quebrado e antenas tortas em um ângulo agudo. Ainda mais estranho, tanto o relógio dele quanto o do carro pararam misteriosamente por exatamente 14 minutos. O incidente atraiu pesquisadores de objetos voadores não identificados, mas ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Embora os céticos pensassem que poderia ter sido uma armação, Johnson manteve sua história, claramente perplexo com toda a experiência. Número 13. O incidente Objeto Voador. Não identificado em Teherã, aconteceu nas primeiras horas de 19 de setembro de 1976, quando as pessoas em Teherã viram um objeto brilhante no céu. Não foram apenas algumas pessoas, vários civis relataram isso. A Força Aérea Iraniana enviou 2 jatos F-4 Phantom para investigar. O primeiro jato a se aproximar do objeto perdeu repentinamente todos os seus instrumentos e sistemas de comunicação, forçando o piloto a recuar. Assim que eles se afastaram, tudo voltou a funcionar normalmente. Um segundo jato, pilotado pelo Major Parviz Jafari, também teve problemas ao conseguir travar seu radar no objeto, que era do tamanho de um grande avião. Seus sistemas também falharam, incluindo o desligamento do sistema de armas quando tentou disparar um míssil. Jafari viu um objeto menor emergir do objeto principal, aproximar-se de seu jato, depois desacelerar e pousar suavemente no chão. No dia seguinte, uma busca não encontrou nada. Número 14. Os sequestros de Allagash. Os sequestros de Allagash são uma história muito maluca de objetos voadores, não identificados de agosto de 1976. 4 amigos, Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz e Tom Reed, estavam acampando e praticando canoagem na remota região de Allagash, no estado do Maine. Tudo estava indo muito bem até a noite de 27 de agosto. Enquanto estavam ao redor da fogueira, eles viram uma luz estranha e brilhante no céu. A princípio, eles pensaram que poderia ser uma aeronave, mas à medida que se aproximava, estava completamente silencioso e se movendo de maneiras que não faziam sentido. Então, as coisas tomaram um rumo estranho. A luz pairou sobre eles e, de repente, perderam a noção do tempo. Mais tarde, eles se lembraram de terem sido levados a bordo de uma nave espacial onde viram seres humanoides e foram submetidos ao que descreveram como exames médicos. Alguns anos depois, os amigos foram submetidos à hipnose, o que pareceu revelar ainda mais detalhes sobre sua experiência. O ufólogo Raymond Fowler interveio para investigar e até escreveu um livro sobre o assunto, trazendo a história ao público. Número 15. O incidente de Shag Harbor. O incidente de Shag Harbor é um evento de objeto voador, não identificado notável na história canadense. Aconteceu na noite de 4 de outubro de 1967 na pequena cidade pesqueira de Shag Harbor, na Nova Escócia. Por volta das 23h20, as pessoas que estavam na área viram um objeto brilhante voando baixo sobre o porto. Não demorou muito para que ouvissem um estranho som sibilante, seguido por um forte estrondo quando o objeto caiu na água. Os residentes locais e a polícia reagiram rapidamente. Laurie Wickens e seus amigos, que dirigiam na rodovia 3, viram o objeto atingir a água e pensaram que fosse um acidente de avião. Eles ligaram para a Polícia Real Montada do Canadá, que chegou ao local em poucos minutos.
A Polícia Real Montada do Canadá contactou rapidamente o Centro de Coordenação de Resgate em Halifax, mas, apesar dos seus esforços, o objeto começou a afundar e desapareceu. Equipes de busca de barcos pesqueiros locais, da Guarda Costeira e até da Marinha Canadense exploraram a área, mas não foram encontrados restos mortais ou sobreviventes. Ao longo dos anos, as investigações continuaram, com algumas testemunhas sugerindo que poderia ter havido vários objetos envolvidos e até mesmo alguma atividade subaquática. Número 16. O incidente de Voronezh. O incidente do objeto voador. Não identificado em Voronezh é uma história peculiar de 27 de setembro de 1989, quando um grupo de crianças em Voronezh, na União Soviética, relatou ter visto algo de outro mundo enquanto jogava futebol em um parque. Essas crianças viram um estranho brilho rosa no céu. Do nada, uma bola vermelha escura com cerca de 3 metros de diâmetro apareceu, flutuou um pouco e depois desapareceu e reapareceu várias vezes. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando as crianças alegaram que um alienígena de 3 olhos vestido com botas de bronze emergiu do objeto. Havia também 2 outras criaturas humanoides com ele, uma mais alta que a outra. A suposta aterrissagem alienígena deixou uma mancha circular queimada no chão, e eles também viram um pequeno robô prateado emergir do objeto voador não identificado. O governo soviético levou o relatório a sério e enviou uma equipe científica para investigar. Inicialmente, a agência de notícias TASS relatou a descoberta de uma rocha extraterrestre no local, mas mais tarde foi identificada como hematita, um mineral comum. Eles também detectaram alguma radiação, mas foi minimizada como insignificante e semelhante a outras descobertas pós-Chernobyl. Número 17. O rapto de Travis Walton. O incidente de Travis Walton é um dos casos mais comentados sobre abduções de objetos voadores não identificados. Tudo aconteceu em 5 de novembro de 1975 na Floresta Nacional Apache Sitgreaves, perto de Heber, Arizona. Travis Walton era um trabalhador florestal de 21 anos e naquela noite fatídica estava com sua equipe de madeireiros, liderada por seu futuro cunhado Mike Rogers. Ao voltar para casa, a equipe viu um objeto enorme e brilhante flutuando acima das árvores. Walton, curioso, saiu do caminhão para investigar. De repente, um raio de luz brilhante o atingiu, levantou-o e o fez desaparecer. Assustada, a equipe fugiu, pensando que Walton estava perdido. Quando retornaram, não havia sinal dele ou do objeto. Walton ficou desaparecido por 5 dias antes de reaparecer. Ele ligou para a irmã de uma cabine telefônica dizendo que não se lembrava de onde estivera. Eventualmente, ele se lembrou de estar a bordo de uma nave espacial e de receber alguns exames médicos estranhos de seres alienígenas. Sua história explodiu na mídia, levando ao seu livro The Walton Experience e ao filme Fire in the Sky, mas houve muito ceticismo. Alguns dizem que foi uma farsa, e até Mike Rogers deu a entender isso, embora eventualmente tenha voltado atrás. Número 18. A onda belga de objetos voadores não identificados. O surto de objetos voadores não identificados belga, ou Rede de Objetos Voadores Não Identificados Belga, foi uma grande série de avistamentos que afetou a Bélgica do final de 1989 ao início de 1990. É memorável pelo grande número de relatos, envolvimento militar e acompanhamento por radar. Tudo começou em 29 de novembro de 1989, com avistamentos de objetos em forma de triângulo ao redor de Eupen. Testemunhas descreveram esses objetos como enormes e silenciosos, voando baixo e com luzes brilhantes abaixo. As coisas realmente esquentaram durante a noite de 30 para 31 de março de 1990, quando surgiram vários relatos dessas luzes estranhas. A Força Aérea Belga enviou até 2 jatos F-16 para investigar o caso. O radar do Centro de Relatório de Controle em Glons rastreou algo, mas os pilotos não conseguiram ver, apesar de obterem bloqueios de radar que se revelaram falsos. Ao longo do surto, cerca de 2.000 avistamentos foram relatados por pessoas comuns, policiais e militares. Número 19.
Avistamentos do Vale do Hudson. Os avistamentos do Vale do Hudson foram um grande evento de objetos voadores não identificados que ocorreu do final de 1982 a 1984 em Nova York e partes de Connecticut. Tudo começou na véspera de Ano Novo de 1982, quando as pessoas em Kent Cliffs viram uma enorme nave em forma de V deslizando silenciosamente pelo céu. Este foi apenas o começo do que se tornaria uma onda de avistamentos de objetos voadores não identificados na região. De março de 1983 a junho de 1984, surgiram relatos de enormes objetos em forma de triângulo ou bumerangue, do tamanho de um campo de futebol. Testemunhas descreveram essas naves como tendo luzes brilhantes e movendo-se lentamente, sem fazer nenhum som. Mais de 9.000 relatos de avistamentos foram registrados. Muitas das testemunhas ficaram inicialmente céticas, mas sentiram que deveriam compartilhar suas experiências. Philip Imbrogno, pesquisador e autor de objetos voadores não identificados, mergulhou fundo no caso, entrevistando testemunhas e documentando seus relatos. Ele até relatou ter visto a nave em forma de V. Os avistamentos receberam muita atenção da mídia local, mas a maioria passou despercebida nacionalmente. Número 20. O incidente Cash Landrum. Em 29 de dezembro de 1980, no sudeste do Texas, Beth Cash, Vicky Landrum e seu neto de 7 anos, Colby, estavam dirigindo pela floresta perto de Dayton quando viram um objeto brilhante em forma de diamante flutuando acima das árvores. O avistamento foi tão intenso que Beth teve que parar o carro e Vicky até saiu para ver mais de perto. Eles relataram sentir uma onda de calor e ver uma luz ofuscante, com Vicky sentindo seu rosto queimar. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando viram cerca de 23 helicópteros militares, todos Boeing CH-47 Chinooks, perseguindo o objeto. Após o encontro, os 3 tiveram sérios problemas de saúde. Beth Cash foi a mais afetada, sofrendo de bolhas, náuseas e queda de cabelo, que os médicos compararam ao envenenamento por radiação. Ela foi hospitalizada pouco depois. O pesquisador de objetos voadores não identificados John Schuessler investigou o caso, mas apesar das evidências físicas e dos relatos de testemunhas, fontes oficiais negaram qualquer envolvimento. As testemunhas até procuraram ações legais para cobrir suas despesas médicas, mas seus esforços foram largamente ignorados. Número 21. O incidente na floresta Rendlesham. O incidente na floresta Rendlesham começou nas primeiras horas de 26 de dezembro de 1980, perto das bases da Real Força Aérea de Woodbridge e da Real Força Aérea de Bentwaters, em Suffolk, Inglaterra. O pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos estacionado lá viu algumas luzes incomuns no céu acima da floresta Rendlesham. Curiosos, o sargento John Burroughs e o aviador Jim Penniston foram investigar e relataram ter visto uma nave triangular com luzes brilhantes flutuando por entre as árvores. Ao se aproximar, Penniston afirmou que chegou perto o suficiente para ver que a nave tinha cerca de 3 metros de altura, coberta de símbolos estranhos e feita de um material liso. Na manhã seguinte, encontraram estranhas reentrâncias no chão da floresta e mediram níveis elevados de radiação. A ação continuou em 27 de dezembro, quando o tenente-coronel Charles Halt liderou uma equipe maior de volta à floresta. Ele gravou notas de áudio de suas observações, incluindo uma luz pulsante e raios de luz através das árvores. Apesar do relatório detalhado e das evidências físicas de Halt, o Ministério da Defesa britânico rejeitou o incidente. Número 22. As luzes da Fênix. Em 13 de março de 1997, por volta das 20 horas, as pessoas em Phoenix viram uma enorme nave em forma de V cruzando silenciosamente o céu. As descrições diziam que era enorme, com cerca de 1 quilômetro de largura e tinha luzes nas bordas. Então, por volta das 22 horas, as pessoas relataram ter visto uma linha de luzes flutuando e descendo lentamente atrás das montanhas de Sierra Estrela, a sudoeste de Phoenix.
A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou mais tarde que essas luzes eram apenas sinalizadores lançados por aeronaves A-10 Warthog durante um exercício de treinamento no campo de treinamento Barry M. Goldwater, mas isso não explicava o avistamento anterior da enorme nave. O primeiro avistamento pode ter sido uma aeronave militar da Operação Snowbird, um programa de treinamento em Tucson. Número 23. O incidente da escola aérea. Durante o recreio do meio da manhã, 62 crianças com idades entre 6 e 12 anos brincavam fora da escola quando viram algo incrível. Elas relataram ter visto objetos brilhantes em forma de disco pousando em um campo próximo, e algumas até alegaram que seres estranhos vestidos de preto com olhos grandes emergiram das naves e se aproximaram delas. Toda a reunião durou cerca de 15 minutos, e quando as crianças voltaram para a aula, contaram com entusiasmo a sua história aos professores. Infelizmente, muitos foram ignorados ou não levados a sério. A história chamou a atenção da mídia quando surgiram notícias locais, e o correspondente da British Broadcasting Corporation, Tim Leach, chegou a visitar a escola, dizendo que achava os relatos difíceis de acreditar, especialmente em comparação com as zonas de guerra que cobriu. O psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que estava pesquisando abduções alienígenas, visitou a escola logo depois. Ele entrevistou as crianças e pediu-lhes que desenhassem o que viam. Seus desenhos mostravam detalhes consistentes, como seres com grandes olhos negros e trajes justos. Muitas crianças relataram até receber mensagens telepáticas sobre problemas ambientais desses seres. Você acha que existem alienígenas vivendo por aí que não conhecemos? E se o governo já tiver feito contato com eles? Obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Obrigado!